Tá aparecendo a tela para vocês, pessoal? A tela Apareceu agora. aí a Era Vargas apareceu? Sim, Pró. Sim. Apareceu. Certo. Eu não vou colocar ela ampliada, porque toda vez que eu amplio, o computador trava. Então, eu vou deixar assim mesmo. Aí, nessa tela, tá aí um slide, né? O slide tem as questões que nós vamos fazer o debate agora, a gente vai corrigir. E também, assim, né? Sugestões de resposta. É claro que as respostas, elas não são idênticas, né? Nem tem que ser desse jeitinho, né? Porque cada um tem a sua forma de interpretar, mas é uma do que pode estar sendo a resposta correta. Ok, gente? Aí, eu vou corrigir e vou pedindo vocês aí para falarem, né, a resposta que vocês colocaram aí no caderno de vocês, o que vocês responderam, e a gente fazer uma discussão, certo? Certo. Aí, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, né, falar a qualquer momento, conseguir, que tiver sem som, pode colocar no chat, que a gente está lendo aí, tentando responder. Então, vamos dar início. Nós começamos a estudar a Era Vargas. Não sei se vocês estão com o livro aí na mão de vocês. Se vocês estiverem com o livro, é na página 40, da página 42. E como o próprio nome do título do capítulo diz, né? Era Vargas. Então, nós vamos falar de um dos presidentes mais discutidos na história do Brasil, que foi Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, gente, talvez é considerado, né, uma das figuras mais polêmicas na história política do Brasil, porque para umas pessoas ele foi considerado um dos melhores presidentes que o Brasil teve, recebeu inclusive o título de pai dos pobres por ter desenvolvido uma política trabalhista muito intensa, né, na época em que ele governou, ele ficou no poder de 1930 até 1945. Depois ele volta novamente, né? Porque inicialmente foi através da Revolução de 30 e depois foi por meio das eleições, então ele governou aí por quase uns 19 anos. E, por outros, ele foi considerado um ditador cruel, uma pessoa que se aproveitava muito da política para beneficiar outros. Então, ele teve, por uns, o pai dos pobres, por outro, o apelido de mãe dos ricos. Então, nós vamos estudar um pouquinho e tentar entender aí, né, quem foi essa figura, Getúlio Vargas, né, o que ele fez e por que acabou sendo tão polêmico, né? Então, nós vamos, na aula de hoje, entender o contexto histórico em que Vargas assumiu o poder no Brasil. O que estava acontecendo naquele período. Então, primeiramente, nós vamos relembrar aí um pouquinho do que estava acontecendo na República Velha. Então, no capítulo anterior, nós estudamos a República Velha e nós vimos que o Brasil estava sendo governado por oligarquias políticas que estavam no poder, né, que eram lideradas por políticos que se utilizavam da força, né, da influência que os coronéis tinham. Então, era uma política muito corrupta, né, onde o voto era aberto e, na maioria das vezes, esses votos eram comprados ou trocados, e beneficiava principalmente a elite cafeicultora do Brasil. Então, na verdade, os civis, né, e os presidentes que estavam no poder eram principalmente ligados à cultura cafeeira, né, que era o principal produto de exportação brasileira na época. E o poder estava praticamente concentrado no estado de São Paulo. E essa política, ela, de certa forma, ela trouxe um descontentamento muito grande, né? Tanto que, por conta da falta e da ausência do Estado, nós vimos que aconteceram várias revoltas, né? Entre essas revoltas, a gente viu a revolta da vacina, a Guerra de Canudos, Guerra do Contestado. Então, pelo Brasil inteiro, a população se revoltava porque estava passando fome, vivendo na miséria, com a falta de assistência política, assistência
social, assistência econômica, assistência à saúde. Então, assim, era um governo, uma época, né, de um governo extremamente corrupto e que a população tinha muita falta de todos os tipos de assistência governamental. Então, isso levou a várias revoltas. Então, nosso contexto aqui, 1920, né, era essa política, e além do descontentamento da população civil, quem é a população civil? São as pessoas normais, comuns, nós, né, que não somos militares, todo mundo que não é militar é um civil. Então, além do descontentamento civil, estava ocorrendo também o descontentamento dos militares, né? Então, assim, muita gente dentro do exército não estava contente com a forma com que o governo tratava os militares. E alguns militares, né, dentro do exército, a gente sabe que o que sustenta, de certa forma, o governo, né, todo governo ele tem uma sustentação e todo governo tem um exército para defender o país, vamos dizer assim. E o exército brasileiro, dentro do exército, tinha uma parcela de militares que estavam muito insatisfeitos com o tratamento que os militares tinham. Então, eles achavam que o governo menosprezava os militares, que deveria pagar melhores salários, ou então que eles deveriam fazer mais parte do governo. Então, algumas pessoas, né, e alguns tenentes, né? Então, tenente é um dos cargos dentro do exército. Lideraram algumas revoltas dentro do quartel mesmo, né? Contra os militares. Então, houveram alguns movimentos que foi chamado de movimento tenentista. Né, alguns movimentos. Então, assim, esses movimentos tenentistas tiveram vários nomes. Uns chamam, né, o primeiro 5 de julho, outros chamam o segundo 5 de julho, ou os 18 do Forte, ou seja, por alguns descontentamentos. Então, vamos analisar um pouquinho aí. A gente já viu nas aulas passadas o descontentamento, as revoltas civis, né, como Guerra do Contestado, Guerra de Canudos, Revolta da Vacina, o próprio cangaço e tudo mais. Então, vamos ver hoje um pouquinho dessas revoltas tenentistas e como é que Vargas chegou no poder. Então, vamos para a primeira questão aí que eu coloquei para vocês. A questão foi, explique o que foi o primeiro 5 de julho. Foi isso? Eu vou pedir algumas pessoas para lerem a resposta, aí depois os outros que quiserem ler a sua, pode ler também, tá bom? Então, vamos lá. Isadora, o que você respondeu, Isadora, nessa primeira questão? Eu coloquei assim. O estopim da primeira revolta tenentista foi publicada por um jornal carioca. Essas cartas ofendiam os militares, dizendo que eram venais e chamavam o presidente Hermes da Fonseca de sargentão sem compostura. Os militares exigiam que Arthur Bernardes retirasse sua candidatura, mas ele manteve e foi eleito presidente. Quando Hermes foi preso e acusado de agitador, o clima de hostilidade aumentou. Em 5 de julho de 1922, os tenentes do Forte da Cabana lutaram contra o governo, dizendo-se dispostos a salvar a honra do exército e a moralizar a política do país. Centenas deles se renderam. Dos 17 militares e um civil que lutaram, só Siqueira Campos e Eduardo Gomes saíram com vida. Ok, muito bem. Alguém mais, gente? Eu fiz, pode falar? Alguém mais aí respondeu? Ou respondeu diferente? Queira falar aí pra gente? Eu respondi Diga, diferente. pode sim. Ah, tá. Pode falar. Marco inicial das revoltas tenistas que se estenderiam por toda a década de 1920 e culminariam na Revolução de 1930. O movimento foi um protesto contra a eleição de Arthur Bernardes para a presidência da República em março de 1922, contra a punição de militares e contra o fechamento do clube militar. Ok, certinho também. Alguém mais? Eu, Pró. Se deu com a publicação de cartas atribuídas
Arthur Bernardes, criticando os militares e o Marechal Hermes da Fonseca. Em 5 de julho de 1922, os tenentes do Forte de Copacabana, indignados com as cartas, apesar de serem falsas, pegaram em armas contra o governo, porém o governo interveio e obrigou os revoltados a se render. Ótimo. Ótimo. Eu acho que todos vocês colocaram nesse sentido aí, né, gente? Então, assim, essa revolta, o 5 de julho, ela também é chamada de a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Então, assim, tem outra denominação, né? Mas é isso aí mesmo. Então, assim, como vocês próprios já disseram aí, os militares, eles estavam um pouco insatisfeitos com o governo, e aí, para piorar um pouquinho, o que aconteceu, né? Saíram algumas cartas, né, que as pessoas acham, e os militares estavam supondo que quem escreveu teria sido o presidente Arthur Bernardes, criticando os militares, ofendendo eles, né, dizendo que eles eram venais, preguiçosos, estavam chamando o presidente do Clube Militar Fonseca de um sargentão sem compostura. Então, ao saber da publicação dessas cartas, os militares ficaram indignados. Na verdade, Arthur Bernardes era o candidato a presidente. E aí, então, eles pediram que se suspensa a candidatura de Arthur Bernardes, porque achavam que aquilo não seria uma postura de um futuro presidente da República. Então, o que aconteceu? Isso aí aumentou muito o clima de hostilidade do Exército com o governo, né? Então, aí o governo mandou prender o Marechal, né, Hermes da Fonseca, porque acusou ele de um agitador e dizer, não, olha, esse Marechal aí, ele que está insinuando os militares para que cause essa agitação. Então, vamos mandar prendê-lo. Aí, pronto, quando prendeu o Marechal Hermes da Fonseca, aí foi a gota d'água, né, para que os tenentes, eles convocassem, né, e pegassem armas e falassem, não, olha, agora nós vamos lutar e vamos tirar esse governo aí. Então, esses tenentes, né, pegaram em armas e diziam que estavam dispostos a salvar a honra do exército, né, e moralizar a política do país. Então, reuniram de tenentes, de militares, só que aí, gente, o governo, ele conseguiu conter as revoltas, né, através de conversas, né, conversa ali e tal, e aí conseguiu conter essa revolta. Porém, teve 17 militares e um civil, ou seja, 17 pessoas fazendo parte do exército e um civil que não cederam. E aí eles falaram, não, nós vamos enfrentar o governo. Imagina, gente, 17 pessoas, né? Então, esses 17 militares, um civil, pegaram as armas, saíram na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, dispostos a derrubar o governo. Claro, né, que no enfrentamento entre os militares do governo, pró-governo, e esses militares que estavam no enfrentamento, houveram muitos tiros, né? E esses tiros acabaram atingindo esses tenentes, e aí das 18 pessoas, 16 morreram, né? E ficaram aí, só 2 pessoas escaparam com vida, que foi Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Então, em 1922, a gente já vê dentro do Exército essa insatisfação contra o governo, né? Então, o Exército é de apoio ao governo. Então, o que nós estamos percebendo? Que esse governo oligárquico, né? Esse governo republicano de antes de 1930, ele estava sendo desmoralizado, porque que a população estava extremamente insatisfeita com a corrupção e a falta de assistência. E agora um setor forte do governo, que era o Exército, estava se revoltando contra o governo também. Então, assim, as coisas foram ficando cada vez mais difíceis, né, dentro deste governo. Até, gente, que surge aí o chamado o segundo 5 de julho. É isso? Então, vamos para a segunda pergunta. Em que consistiu o segundo 5 de julho
E quem quer falar? Eu próprio. Consistiu em um segundo movimento tenentista em São Paulo, que exigia a deposição de Arthur Bernardes, a moralização da República por meio do voto secreto, a obrigatoriedade do ensino primário e a melhoria do ensino público. Ótimo. Quem mais? Posso falar? Pode falar, Thay. Não, pode falar, Peu. Hum. Refere-se a uma revolta tenista ocorrida em 1924, durante o mandato presidencial de Arthur Bernardes. Exigia especificamente a moralização republicana, o voto secreto, a obrigatoriedade do ensino inicial e a autonomia dos três poderes. Vou falar. Ótimo. Quem mais ia falando? Thay? Refere-se a uma revolta tenentista ocorrida em 1924, durante o mandato presidencial de Arthur Bernardes. Eles seriam rapidamente reprimidos pela força governamentais, mas seu exemplo estimulou o início de outros levantes tenentistas em diferentes estados. Ótimo. Mais aí, respondeu? Ana Flávia, colocou o quê, Flávia? Coloquei. Em São Paulo, esse levante, ao contrário do primeiro, tinha objetivos bem definidos. Os tenentes exigiam a deposição do presidente Arthur Bernardes, a moralização da República por meio do voto secreto, a obrigatoriedade do ensino primário e a melhoria do ensino público. Ótimo. Alguém mais que queira falar? Respondeu diferente, queira falar? Então, vamos lá. Eu acredito que quem respondeu nessa linha aí que os colegas falaram, né? Então, o segundo 5 de julho, né? Aconteceu 2 anos depois, né? 2 anos depois, os tenentes acabaram formando um outro antes, né? Só que dessa vez, né? Então, vamos lembrar, o primeiro ocorreu no Rio de Janeiro e esse segundo agora em São Paulo. E dessa vez, esse levante, vamos dizer assim, ele foi um pouquinho mais organizado. Então, o outro, ele foi mais impulsivo, né? Saíram essas cartas que foram atribuídas a Arthur Bernardes. Dessa vez, os tenentes, eles tentaram fazer uma coisa mais organizada. E aí, eles colocaram um objetivo, né, para o levante. Então, eles estavam propondo que eles tinham um objetivo específico para derrubar o governo. Então, a gente está vendo aí que agora eles queriam derrubar o presidente, né? Então, qual era o objetivo desse levante? Qual era o objetivo dessa revolta? Derrubar o presidente Arthur Bernardes, moralizar a República por meio do voto secreto. Então, eles não estavam contentes com aquele voto de cabresto, né, que a gente já falou aqui, com aquela política dos governadores, que era aquela questão do toma lá da cá. Então, o prefeito dá o voto para o deputado em troca manda verba para o prefeito. Ou seja, era uma política considerada pelos militares como vergonhosa, né, porque ela não refletia, de fato, a vontade do povo, mas sim os interesses recíprocos. Então, eles queriam moralizar a República por meio do voto secreto, né, queriam também que o ensino primário se tornasse obrigatório. Então, a gente vê aí pela primeira vez uma preocupação grande para que o ensino no Brasil ele popularize, né, gente? Porque a maioria das pessoas era analfabeta e os analfabetos não podiam votar, né? E eles também diziam que queriam a melhoria do ensino público. Então, esse levante, né, contou com mais participantes e foi, né, de certa forma, comandado pelo general Isidoro Dias e por Miguel Costa, só que eles não tiveram êxito, né? Então, o governo acabou vencendo os tenentes, né? Porém, assim, eles não desistiram. Então, nesse segundo 5 de julho,
novamente os tenentes foram derrotados, né? Mas eles não desistiram, não. Alguns eles, saíram do exército e aí acabaram formando a chamada Coluna Paulista. Então, o que foi isso? Eles, vamos dizer assim, eles desertaram do exército, né? Então, saíram lá dos quartéis e tentaram formar como se fosse um exército à parte. Foi cerca de 1.000 soldados, né? Falou assim, olha, nós agora não vamos mais prestar serviços para o governo. Então, eles se juntaram, formaram a chamada Coluna Paulista. Essa coluna paulista, né, ela tinha como objetivo aí tentar derrotar o governo. E aí, mais tarde, eles se uniram à coluna gaúcha, porque lá no Rio Grande do Sul também havia muitos militares insatisfeitos, que também estavam planejando revoltas, e aí, tanto a coluna paulista quanto a coluna gaúcha, eles saíram, né, se uniram em Foz do Iguaçu e formaram a chamada Coluna Prestes, ok? Gente, você tem aí alguma dúvida até aqui? Não. Então, vamos seguindo aí, né? Agora, vamos lá para a terceira questão. Terceira questão. Aí tem várias perguntas aí. O que foi a coluna Prestes? Então, primeiro a gente vai responder, né? Porque dentro dessa pergunta tem outras aí, ó. Você sabe o que ela passou por Ibiaçucê? Aqui ficou conhecida como revoltosos. Faça uma pesquisa oral em sua família, principalmente a bisavós, e relate o que eles falaram sobre esse movimento. Então, primeiro, nós vamos falar o que foi a coluna Prestes. Então, quem gosta, vou ver aqui alguém aqui para responder. Não falou ainda. João Lucas. Eu coloquei, foi um evento, movimento político-militar brasileiro ocorrido entre 1924 e 1927, ligado ao tenentismo. Só que esse daí do de Biasfê eu não fiz, não. Ok. Aí, quem mais aqui, gente? Larissa Gomes. Eu não fiz essa não, Pro. Certo. Quem fez, gente, quer falar? Eu, Pro. Diga. Pode falar, tá? Não, pode falar, Vi. Ó, respondendo a primeira pergunta, foi um movimento revoltoso organizado pelos tenentistas que repercutiu o Brasil combatendo as tropas do governo durante a Primeira República. Eu não tinha escutado falar, mas, pelo que eu pesquisei, diz que eles passaram aqui pela região da Chapada Diamantina, virando aqui enfrentando os coronéis. Isso mesmo. Mas Foi um movimento político militar. Foi um movimento político militar brasileiro ocorrido entre 1924 e 1927, ligado ao tenentismo. ótimo. Você ouviu falar, tá? Já que tinha passado ou não? Não. E perguntei pessoas aqui com mais idosas e não, ninguém ouviu falar, não. Posso falar, Pro? Porque passou aqui em Biaçucê em 1926. Então, tá quase para fazer 100 anos, né? Que passou por aqui. Então, assim, só os bem mais idosos mesmo que podem lembrar alguma coisa. Rodrigo? Não, eu ia pedir a senhora para explicar. A senhora falou Rodrigo? Ou eu tô ficando doido? Uhum. É que eu ia pedir a senhora para explicar de novo, por isso que eu liguei o microfone, só que eu tô vendo aqui na tela. Não precisa, não. É que caiu a chamada aqui. Ah, certinho. Mas eu vou explicar. Ah. Alguém mais aí colocou, gente? Tem Nessa alguém aí última, que... Eu ia falar. Fala, Vitor. Nessa última aqui dos avós, minha avó não tinha nem nascido ainda, na verdade, né?
mas ela falou aqui que lembra os pais dela falavam sobre os revoltosos que ficavam com medo, essas coisas assim. Ótimo. Vitória, ficando aqui, ó. Tem alguns relatos no casarão que falam um pouco deles. Tem mesmo. Quem mais, gente? Então, Vitor colocou aí, né, que a avó não viveu na época, mas lembra dos pais falando. Acho que tem muita gente que deve lembrar aí. Pedro. Coloquei assim, ó. Da primeira pergunta, o que foi a Coluna Prestes? Foi um movimento político-militar que teve como principal motivo para a criação do movimento foi a insatisfação com o governo de Arthur Bernardes e o regime oligárquico característico da República Velha, conhecido como política do café com leite. Minha avó, ela não conseguiu falar, não, eu tenho um bisavó, só que são paternos. E eles moram na casa aqui Não pertinho, lembro. aí eu não... Pode ser que eles lembrem, mas eu não tenho. Eu falei a avó. Uhum. Tem alguém aqui que está na sala que o avô, o bisavô falou alguma coisa? Acho que não, né? Ninguém falou. Então, vamos lá. Então, como vocês, colegas, disseram aí, né? A coluna Prestes, ela está ligada a esses dois movimentos tenentistas. Então, vamos lembrar, estamos falando aqui do período da República Velha, né? Período em que o Brasil era governado por civis que viviam na chamada política do café com leite, né? Aquela lá da troca de favores, né? Estados de São Paulo e Minas Gerais, São Paulo influenciava por conta do café, Minas Gerais por conta do gado, ficou chamado de República do Café com Leite. Então, nesse período, tenentes estavam lá já descontentes. Então, a coluna Prestes, como vocês disseram aí, né, foi um movimento militar, que é como a gente... Ele uniu, né, vários militares, a gente viu aí a coluna de São Paulo, né, a coluna paulista, a coluna gaúcha, eles se uniram e foram fazer uma espécie de enfrentamento contra o governo. Então, uniu aí cerca de 1.800 homens e foi liderado por ninguém menos que Luiz Prestes, né? Então, por isso que é chamada de coluna Prestes. Ó, gente, tem dois nomes que eu vou falar aqui que são parecidos. Luiz Carlos Prestes e eu vou falar depois de Júlio Prestes. Não confundam. Júlio é um que foi candidato a presidente lá por São Paulo. E Luiz Carlos Prestes é esse que veio aqui em BC. Então, nós vamos falar esse que veio em BC para a gente diferenciar. Então, Luiz Carlos Prestes, né, ele acaba liderando essa coluna que teve como objetivo derrotar o governo. Como é que Luiz Carlos Prestes e os outros militares queriam derrotar o governo? Eles queriam fazer diferente, pessoal. Então, aquelas outras revoltas não tinham dado certo. Então, o que esses tenentes, esses militares achavam? Que para fazer uma revolta, para derrubar o presidente do Brasil, era preciso convencer as pessoas de que o governo fazia coisa ruim. Né? Então, como é que eles iam convencer as pessoas de que o governo estava aí e era através do voto que era preciso mudar isso, né? Então, eles achavam o seguinte, que era preciso convencer essas pessoas. E como é que era mostrar que o governo era ruim? Indo onde elas estavam. Então, eles saíram pelo interior do Brasil, buscando apoio para a luta contra o governo. Então, assim, nos locais onde eles recebidos, que eles faziam? Eles davam, né, os recibos da cobrança de impostos, eles mostravam como é que o governo, muitas vezes, ficava com grande do dinheiro da população, mas não retribuía a essa população fazendo benefícios. Né? Então, eles percorreram mais de 25 mil quilômetros através dos 12 estados do Brasil. Então, para a gente daqui de BC, de certa forma, vamos colocar assim, foi um privilégio, né? Eles terem passado aqui. Mas, assim, onde é que eles foram? Eles falaram, olha, nas capitais, nas grandes cidades, as pessoas, elas têm mais noção do que acontece, mas no interior, não. Então, eles saíram por todo o interior. E como é que eles lutavam? Gente, eles saíram em cerca de 1.800 homens e o objetivo era esse, passar por todas essas localidades, né, destruir os registros de impostos. Então, assim, onde é que eles entravam? Eles entravam nas prefeituras, né, botavam fogo
nos registros dos donos que cobravam impostos e tentava, de certa forma, conscientizar a população. Mas, em grande parte, onde eles foram recebidos, eles eram chamados de revoltosos. Por quê? Porque muitas vezes era anunciado que estava chegando um bando de doidos, né? Estava chegando um bando de gente ruim, que roubava as casas, que matavam as pessoas, que queimavam. Então, assim, as pessoas não tinham informação, não tinha internet, né, gente? Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso para informar. Então, imagine, ó, Ibiaçucê, eles passaram aqui em Ibiaçucê, pessoal, por volta de 26, entre 22 e 26 de abril de 1926, né? Dizem que na época estava chovendo bastante. E por que eles vieram para cá? Então, assim, na verdade, eles estavam em Rio de Contas, e nesses 25 mil quilômetros, gente, o governo nunca conseguiu pegar eles, né? De certa forma, não conseguiram o objetivo deles, que era convencer a população e revoltar contra o governo, mas eles nunca foram pegos. Então, como é que eles agiram aqui na nossa região? Dizem que eles estavam em Rio de Contas, e de Rio de Contas, eles iriam para Caetité. Só que como é que chegava para as pessoas? Tá tendo um bando de revoltosos. Onde eles passam, eles não deixam nada, derruba tudo, rouba cavalo, estupra mulheres, e faz um monte de coisa. As pessoas tinham muito medo. Aí, interceptaram uma carta, né, um comunicado de que o governo estava deles. Então, assim, os governos tinham as tropas que eram chamadas tropas legalistas. Então, eles interceptaram esse comunicado de que em Caetité as tropas governistas estariam lá de tocaia para pegar Prestes. Então, ao interceptar essa comunicação, que foi um telégrafo, um telegrama, eles mudaram a rota. E aí, o que estava acontecendo em Caculé? Então, nesse período, era distrito de Caculé. Então, em Caculé, tinham dois coronéis disputando a intendência municipal. O que era a intendência? Era a prefeitura. Estava disputando lá quem ia ser prefeito. E eram os coronéis. Naquela época, gente, como é que era? Era a troca de favores, era matança. Então, o que eles imaginaram? Olha, está tendo a disputa entre os coronéis, então, provavelmente, lá tem armamento e lá tem... Então, eles mudaram a rota. Então, eles não foram para Caetité, eles passaram por Ibiaçucê. E aqui em Ibiaçucê, né, alguns relatos que conta de alguns textos, né, das pessoas contam antigamente, que aqui eles foram lá, Vitória colocou aí, né, no casarão. Dizem que o lugar que eles chegaram aqui foi no casarão. Então, quando souberam que eles estavam chegando, gente, foi um sufoco. Muita gente de Ibiaçucê, da cidade, saiu e fugiu. Nossa. Então, todo mundo fala assim, os revoltosos estão chegando, os revoltosos estão chegando. Muita gente fugiu. Então, assim, eu me lembro dos meus avós me contando que o avô quebrou o braço, quebrou a perna, tentando fugir para o mato, as pessoas escondidas no mato com medo deles, né? E aqui, então, o que eles fizeram? Dizem que eles foram para a casa de doutor Chiquinho, a casa do doutor Chiquinho é um soldado, né? E lá funcionava tipo um comércio embaixo. Então, como é que esse revoltoso se alimentava? Eles roubavam mesmo, ou pegavam, né? Então, tinha gente que tinha um pouco de consciência do que eles queriam, que dava comida. Então, eles iam comer, eles tinham muito medo de comer e serem envenenados. Aí, a pessoa que servia tinha que comer primeiro. E aí dizem que foram em Língua de Vaca, e lá pegaram cavalos e seguiram adiante. Lá foram em Caculé, em Caculé eles pegaram armas, de lá foi para Condeúba, e de Condeúba desceram, depois voltaram. Eu sei que logo depois a coluna se desfez, mas passou aqui por Ibiaí, aqui a população não aceitou eles, né? Não via eles como os heróis, de derrubar um governo que era ruim, pelo contrário. Viam ele como um revoltoso. E atrás dele passavam as tropas legalistas. E aí as tropas legalistas, um horror também, né? Também, porque assim, como alimentavam? Alimentavam da comida que pegava das pessoas, né? Pegava os cavalos das pessoas, e tinha algumas pessoas que acabavam seguindo na coluna. Então, assim, mas isso aí tem muito mais, né? Outras informações, depois se vocês quiserem pesquisar. Eu até fiz um trabalho sobre a festa de São Sebastião, escrevi um pouquinho sobre a passagem da coluna Prestes por aqui.
alguém tiver interesse, eu posso até ver onde é que eu tenho isso escrito, eu nem sei mais. Mas foi mais ou menos isso. Então, assim, resumindo, a Coluna Prestes foi esse movimento liderado por Luiz Carlos Prestes, entre os tenentes, que tinha a intenção de conscientizar a população brasileira para fazer uma revolução para tirar os golpistas corruptos, né, e implantar uma nova forma de governo. Acabou não certo, né, percorreram aí mais de 25 mil quilômetros, a coluna se manteve invicta, invicta porque, assim, né, não foi pega nenhuma, assim, começou com 1.800 homens, no final, eles, né, porque assim, o governo intensificou a perseguição para eles, e aí eles fugiram do Brasil, né, através da Bolívia e do Paraguai. Então, acabou não sucesso, né, não teve sucesso no sentido de derrubar o governo, teve no sentido no sentido da repercussão, né? Então, foi mais ou menos isso. Essas aí são consideradas as revoltas tenetistas. O primeiro 5 de julho, o segundo 5 de julho e a coluna pré são consideradas aí as revoltas tenetistas. Então, vamos agora para a última questão. É isso? Vamos lá. Explique o movimento de 1930 que levou Vargas ao poder. Um pouquinho grande. Posso responder, Pro? Resposta aí, né, gente? Pode sim. Foi um movimento de revolta armada ocorrido no Brasil em 1930, que tirou do poder, através de um golpe de Estado, o presidente Washington Luiz. Com o apoio de chefes militares, Getúlio Vargas chegou à presidência da República. Nas eleições de 1930, venceu o candidato Júlio Prestes, apoiado pela elite de São Paulo. Ótimo. Quem mais? Eu, Pro. Vamos lá, gente? Insatisfeito com as oligarquias de Minas, Washington Luiz indicou outro paulista para o cargo. Como reação a isso, a oligarquia de Minas se juntou com a oligarquia do Sul e a de Paraíba, formando a Aliança Liberal e indicando Vargas ao poder. Por conta de roubos, Júlio Prestes, o que foi indicado, o Washington Luiz ganhou. E ainda por cima, o vice de Vargas foi assassinado por um membro da oposição. Isso aumentou ainda mais a rivalidade. E eles foram atrás de Washington Luiz para caçá-lo. Mas uma junta militar o derrubou antes e entregou o poder para Vargas através de um golpe. Ótimo. Coloquei. Quem mais? Foi um movimento armado liderado por Getúlio Vargas e sob a chefia militar do tenente-coronel Pedro Aurélio de Góes Monteiro, com o objetivo de derrubar o governo de Washington Luiz e impedir a posse de Júlio Prestes. Ok. Muito bem. Quem mais? Eu, Pro. A ascensão de Vargas ao poder foi resultado direto da redução de 1930, que destruiu o Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes. É isso mesmo. Ok. Quem mais? Havia sido indicado para presidente o Washington Luiz e seu sucessor Júlio Prestes. O governador de Minas Gerais queria ter sido escolhido, o Antônio Carlos. Por isso aliou-se às oligarquias do Rio Grande do Sul e Paraíba, formando assim a Aliança Liberal. A mesma lançou Getúlio Vargas para candidato, o qual propunhou voto secreto, incentivo à indústria nacional, leis trabalhistas, anistia aos tenentes rebelados. Mesmo assim, o vencedor governista foi Júlio Prestes. A oposição não se conformou com o resultado e Júlio Prestes foi assassinado. Em 3 de outubro de 1930, rebeldes liderados por Getúlio partiram do Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro, dispostos a derrubar o governo.
mas antes que chegassem, uma junta militar derrubou o Washington Luiz e entregou o poder a Getúlio Vargas. Ok. Ótimo. Ô, gente, tem um pessoal aí falando que tá mudo. Esse tá mudo para você ainda? Rodrigo, não? Tá mudo Oi, aí Pro. para O meu vocês? aqui, Pro, foi que eu tava de Tá fone, aí eu ouvindo tirei e agora? melhorou. Tô. Ah, tá bom. Tá bom, né, Hugo? Então vamos lá. Isso aí, ó. Todos os colegas colocaram sentido aí, então vou fazer aqui um resumo. Eu coloquei no slide, não coloquei um resumo, eu coloquei um textão bem grande, quatro slides, né? Para que se quiser uma corrigida ou ler depois, pode ler. Não que precise colocar a resposta grande, mas só para a gente tentar entender melhor um pouquinho, né? Vocês fizeram ótimo aí, vocês resumiram, né? O significado da resposta e da tomada do poder. Foi isso aí que vocês apontaram, né? Os colegas que falaram, a resposta ok. Então, eu só vou falar mais um pouquinho aí. Então, 1930. Então, vamos lembrar, estamos na República Velha, várias revoltas populares através de guerra, né? Guerra do Contestado, revolta da vacina, revolta e várias outras revoltas. Revoltas também entre os militares. Então, nós falamos das revoltas civis, acabamos de falar das revoltas militares. O primeiro 5 de julho, o segundo 5 de julho e a Coluna Prestes. Então, o ambiente no Brasil já estava um ambiente de extrema insatisfação com as oligarquias dominantes. Gente, mas elas eram tão poderosas que mesmo com a população civil insatisfeita, mesmo com os militares insatisfeitos, essas oligarquias ainda conseguiam se manter no poder. E nessas oligarquias funcionava, né, como a gente disse assim, funcionava ora São Paulo, ora um paulista era presidente, ora um mineiro. Então havia um acordo entre paulistas e mineiros, na qual eles se revezavam no poder. Então, ora era o presidente indicado pelo paulista, ora era o presidente indicado pelo mineiro. Ninguém conseguia subir ao poder. Então, assim, a oligarquia da Bahia não conseguia eleger um presidente. Ninguém, porque havia lá os conluios políticos. Aí, o que acontece, pessoal? Em 1929, aconteceu a chamada crise de 29, que abalou o mundo inteiro. Essa crise de 29 abalou o mundo inteiro. Ela aconteceu nos Estados Unidos, foi uma crise de superprodução, e aí a economia do mundo inteiro ficou arrasada. E o Brasil não ficou atrás, né? A economia brasileira também decaiu, porque o principal produto brasileiro de exportação era o café. O preço do café despencou. Então, o que mandava o Brasil praticamente era os políticos cafeicultores. Então, o presidente do Brasil era um paulista, o Washington Luiz. E aí, o Washington Luiz, ele, ao invés de indicar um presidente, aí viria as próximas eleições. Então, ao invés de... A gente está saindo aí, mas eu não fiz a chamada, né? Tem um pessoal aqui que anotou. Ah, tá, porque a conexão não estava funcionando direitinho, né? Mas assim, eu vou resumir aqui para a gente terminar rapidinho e eu fazer a chamada. Então, o Washington Luiz deveria indicar agora um presidente mineiro. Mas por conta da crise econômica que o Brasil estava enfrentando e por conta da crise cafeeira, resolveu então um candidato paulista, que foi Júlio Prestes. E isso, gente, acarretou uma insatisfação muito grande entre os mineiros. Então, os mineiros queriam agora a vez deles, né? Falou, não, agora tem que ser um presidente mineiro. E o Washington Luiz não abriu mão e indicou Júlio Prestes. Então, isso acabou provocando um racha político. Então, os dois grupos que eram aliados se separaram agora. E o que os mineiros fizeram? Eles fundaram um outro partido, né? Chamada Aliança Liberal. E quem foi essa Aliança Liberal? Se aliaram à oligarquia da Paraíba e se aliaram à oligarquia do Rio Grande do Sul e lançaram uma oposição a Júlio Prestes, porque praticamente, gente, nas outras eleições não havia oposição, sempre você já via quem ia ganhar. E essa oposição agora era liderada por quem? Indicou Getúlio Vargas, que era um militar do Rio Grande do Sul para presidente, e ficou
João Pessoa, da Paraíba, para vice-presidente. E aí, essa aliança liberal agora veio com a nova proposta. O que eles estavam prometendo? Então, para disputar as eleições de 1930, a Aliança Liberal propôs agora, olha, nós queremos um Brasil diferente. Então, aquelas ideias lá dos militares. Então, Getúlio Vargas era militar. Então, falou, olha, nós queremos agora, né, fazer um governo diferente. Então, no nosso governo, nós vamos querer o voto secreto, o incentivo à produção da indústria nacional, para que o país não fique dependente só do café, mas que invista também na indústria, né? Vamos fazer leis trabalhistas, vamos dar a anistia aos tenentes que se rebelaram, né? Dar liberdade para eles. Então, com essas promessas, Vargas ele foi se tornando cada vez mais conhecido dentro do Brasil. E aí as campanhas continuaram. Só que aí, pessoal, quando vieram as eleições, quem ganhou? Então, quem ganhou as eleições foi, vamos lembrar, as eleições eram através da fraude, do voto aberto, da corrupção. Quem ganhou foi Júlio Prestes. Então, Vargas estaria fora. Mas Júlio Prestes ganhou a eleição, só que a Aliança Liberal não concordou. Eles disseram, olha, os votos roubados, os votos foram comprados, então nós queremos agora, a gente não aceita essa vitória. Tudo bem, aceita ou não aceita, ficou Júlio Prestes vitorioso. Mas no meio aí, antes de Júlio Prestes tomar posse, o candidato a vice-presidente Getúlio Vargas, João Pessoa, ele foi assassinado lá na Paraíba. Esse assassinato de João Pessoa acabou comovendo muito a população. E muitos começaram a acusar que quem teria mandado matar João Pessoa teria sido o pessoal ligado a Júlio Prestes. Então, pode ser que não tenha nada a ver, mas isso foi usado politicamente contra Júlio Prestes. Então, começou aí uma agitação, né, entre os militares e entre os civis também para depor o Washington Luiz. Então, o Washington Luiz ainda era o presidente, os militares acabam tendo apoio da população civil, e com esse apoio, eles reforçaram a ideia de dar um golpe para tirar o Washington Luiz, mesmo que Júlio Prestes tomasse posse. Então, fizeram esse acordo, aí Getúlio Vargas partiu do Rio Grande do Sul, junto com vários militares, para ir para o Rio de Janeiro e tirar o presidente, que era Washington Luiz. Mas, antes de chegar no Rio de Janeiro, uma junta militar lá no Rio de Janeiro, os militares do Rio de Janeiro deram, né? É claro, por quê? Porque teve apoio dos civis. Tiraram Washington Luiz e deram o governo para Getúlio Vargas. Então, gente, é a partir daí que vai se iniciar a chamada Revolução de 30. Então, algumas pessoas consideram que foi uma verdadeira revolução quando Getúlio Vargas assume o poder. Então, vamos lembrar, Getúlio Vargas, inicialmente, ele não foi eleito pelo povo, né? Ele assumiu o governo através de um golpe militar, né? E assim inicia a chamada Era Vargas. Aí, nas próximas aulas, nós vamos estudar como foi o governo de Vargas. Então, a gente viu, né, o contexto em que Vargas entrou no poder. E nas próximas aulas, nós veremos como é que foi o governo. Certinho, pessoal? Alguma dúvida? Alguém alguma dúvida, gente, em relação ao assunto? Vocês estão me ouvindo? Sim. Acho que tá, Pro. Acho que é perfeito. Isso. Ninguém Então, respondeu. assim, a gente vai encerrar por aqui, e antes de encerrar, então, assim, o que vocês acham da aula? O que a gente precisa melhorar? Vocês acham que a gente continua desse jeito? Ou que a gente manda só as atividades? Então, assim, um monte de gente me mandou mensagem no privado, dizendo que não podia assistir a aula. E aí, o que vocês acham? Eu achei bom, Pro, gostei. Eu também, Pro. Assim tá Eu acho filé. que tem, assim, quem não pode por questão, assim, de internet e tudo bem. Se bem que, sei lá, porque mesmo que a internet não é legal, mas não precisa ter uma internet tão boa para participar aqui, não. Só vai ficar assim, só a imagem vai ficar meia tremida, só que a participar, quem não é por causa da internet, eu acho que dá pra fazer isso
participar, que é melhor Eu assim. percebi que algumas justificativas eram injustificáveis, né? Então, assim, se a grande maioria de vocês quiser que continue assim, porque, assim, para mim, eu acho que fica melhor entendido do que a gente só lê, né? Lá e vocês É melhor, responderem sozinhos. é melhor. É melhor. sim, é melhor. E os outros aí, vocês... É melhor, dá para entender bastante o assunto, é mais fácil de compreender o assunto. Ok, então, assim, nós vamos continuar, porque assim, a gente não pode, porque eu até pensei, falei, olha, como tem uma parte que não vai assistir, seria injusto, mas acho que não. É como o Rodrigo falou aí, ó, quem quiser mesmo e tiver a fim de aprender, a internet não vai ser muito problema, não, a não ser o pessoal que é da zona rural, às vezes é mais difícil mesmo, mas tem uns aqui que eu sei que Tem gente, querendo dar um migué. Tem gente que da zona rural tem internet boa, porque muita gente da rua